Então, eu acho que está valendo. Então é o seguinte, Boa. eh fala aí, André. Ó, eu E meu aí, nome é Paulo PG? Gil, fala. E, eu sou da 90 graus, e é isso. O André aqui é um amigo meu de muito tempo e ele vai falar por ele e a gente vai contar um pouco de como a gente se conheceu e por que que a gente está aqui até hoje, eu acho. Por que que a gente continua nessa saga de trabalhar com escalada. Então tem muita coisa para contar e a gente vai partir de um questionamento filosófico aqui. Diz aí. Alô? Eu, Oi. tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tô. Tô ouvindo, tô ouvindo. Bom, André Berezovski, né? Ou Belê, 43 anos aí, escalando a 28, sei lá. Já vou aproveitar o bonde aí da apresentação e já vou falar aí como é que começou minha relação com a 90 graus e o PG. Basicamente, desde que eu comecei a escalar, eu enveredei para o lado da competição. Não, a gente vai entrar nesses assuntos mais para frente, mas fui um escalador de competição e durante muitos anos, Paraná e Rio de Janeiro, que eram cenários mais, né, culturalmente falando da escalada, dominavam os campeonatos e até a aparição da 90 graus, né? Então, depois que a 90 surgiu, o cenário mudou completamente, né? Apesar de que o Paulo Gil não gosta de competição, né, Paulo? E não me complica. Não, tô brincando. Não é que ele não gosta de competição, ele não gosta de competir. Ele já até competiu, tá? Eu tenho uma foto que prova ele competindo no Fera Brasil em 97. Bom, eu não tenho essa foto, então não dá para E, enfim, provar. eu provo. Enfim, o cenário mudou radicalmente com o surgimento da 90 graus. É, e, obviamente, apareceram um monte de escaladores, né, que surgiram dentro da 90. E, basicamente, resumindo a história, Paraná e Rio de Janeiro começaram a ter que, né, correr atrás ali para conseguir um lugarzinho no pódio, porque São Paulo começou a despontar, surgindo vários escaladores. Eu não pensei duas vezes e falei, opa, é, a minha dedicação na escalada de competição é essa, eu quero continuar nessa carreira. E eu não pensei duas vezes em ligar para o Paulo Gil e falar assim, putz, tem um emprego aí para mim, um moleque de 18 anos, morando em Curitiba, uma cidade modelo, tranquila, pacata, né? E eu falei, meu, não importa, eu vou, se precisar, eu vou morar em São Paulo, que é uma das decisões que eu já tinha, né, tomado na vida de viver da escalada, e eu falei, putz, eu vou falar com o Paulo e a gente já tinha uma relação muito boa, porque toda vez que a gente ia competir em São Paulo, a gente ficava hospedado dentro da 90 graus, a maioria dos escaladores do resto do Brasil, né? Então a gente tinha uma relação muito boa ali, foi uma ligação e o Paulo falou assim, pode vir, e eu fui morar dentro da 90 graus e trabalhar, e foi uma das melhores, acho que foi principal, acho que foi meu start profissional, assim, foi onde tudo como realmente aconteceu na minha carreira, foi dentro da 90 graus, onde praticamente tudo, né, se concretizou ali, muitas das coisas se concretizou dentro da 90 graus. Eu vou só fazer se o Paulo me permite aqui, essa situação toda que o Brasil está passando agora, as academias também, principalmente, a gente está aqui, eu estou aqui no ginásio, no B-Block também, que não é mais comercial, mas a gente continua oferecendo espaço para a galera treinar, mas eu
todo mundo acompanhou a situação de todos os ginásios, principalmente a 90. Em algum momento eu falei, putz, eu vou escrever também, todo mundo, né, compartilhando a situação. Mas a minha história com a 90 ela é tão profunda, ela é tão maior, que eu não caberia num post ou 10 posts. E, e eu só tenho a dizer que, assim, nada, a maioria dos profissionais, a maioria dos ginásios, nada disso teria acontecido. O cenário da escalada nunca teria chegado onde chegou se não fosse pela 90 graus e principalmente pelo Paulo Gil aí, que mesmo dando cabeçada, como a gente sabe, esse cenário não existiria. A gente poderia estar 20 anos atrás ainda, se a 90 não tivesse existido. Então, eu não tenho como agradecer, assim, e eu, não só eu, como todo mundo que se declarou em todos os posts da 90, mas eu em particular, cara, eu não seria o Belê sem a 90 graus. Cara, vai. Resumindo isso. Eu sei que daria um post gigantesco, mas resumindo é isso. Beleza? Então foi assim, e aí eu passei a trabalhar na 90 e a gente se conheceu, Foi e o muito Paulo bom. Gil foi quem abriu a mente para muita coisa, assim, me formou como footsetter, como, apesar de ele não deixar eu montar via, tá? Ele não, ele me me ensinou a montar. Eu fiquei vendo ele montar, aprendi muito. Me ensinou a fazer a garra, a construir parede. O CrossFit já existia naquela época e a gente nem Já sabia. existia. A gente queria cobrar, você lembra? Cobrar dos É caras. Pô, verdade. Pior que tinha uma galera que queria. ia lá, falou assim, ó, hoje a gente vai chegar um caminhão de pedrinha. Vamos lá, quem vai descarregar o caminhão de pedrinha? E aparecia É, uma galera lá para quebrar parede, carregar chapa de madeirite, saco de borrachinha. é, Era, era incrível, foram é. anos incríveis. Poxa, André, eu, sei É lá, isso. né? É, é um, foi um momento. Acho que você resumiu tudo com cabeçada. É cabeçada, né? A gente tentou abrir a porta no peito ali, né? Foi, Sim, sei lá, eu acho que uma junção de coragem com falta de juízo completa, né? De tentar fazer aquilo naquela época, assim. E, e foi muito louco, assim. Vou dizer da minha perspectiva, né? Já estava envolvido no meio competitivo lá em Curitiba, né? Por conta de abrir as vias dos campeonatos lá e tal. Curiosamente, né? Eu envolvido em competições, né? Mas quando tem coisas que estão difíceis de engolir. Mas quando você me chamou, as coisas começaram a andar realmente, né? Porque eu meio que tô sempre pronto para qualquer coisa, né? Assim, se a coisa for para um lado, eu vou acabar me virando ali, se for para outro. Eu tenho o pé, né? Nesse, você bem sabe, no alto rendimento eu gosto, assim, e tem essa relação com a escalada com essa coisa e quanto ela modifica a gente emocionalmente, assim, e quanto que a gente consegue aprender com ela para poder lidar com a vida real. Porque eu realmente faço uma distinção e eu posso estar errado. Para mim, tá? Se alguém quiser contestar, pode, porque é o jeito que eu lido. Eu faço uma distinção bem grande entre o que é escalada e o que é a vida real. A vida real é uma coisa, a escalada é outra. A escalada, para mim, eu uso ela como uma espécie de tubo de ensaio, assim, né, para a vida real. Apesar de que, lógico, né, a escalada já quase tirou a minha vida real, né, assim, então eu estou ligado que não é.
Mas quando você me ligou, quando você, assim, de repente apareceu você ali com aquele, a gana, né, de fazer o treco. Gana, assim, tipo, sangue nos olhos, assim, e disposto Sem a... abrir a boca, mas com vontade. Não, pois é. Abrir a boca não era o forte, não era o forte teu. Tá? Mas, tipo, realmente determinado a, a levar aquilo lá como uma... puta, a analogia é meio ruim, mas é quase como uma religião, né? Assim, uma devoção para aquele negócio. E que é o que eu tinha, né? Se no mínimo dá para dizer que é o que eu tinha. Não sei como a minha relação com a escalada ela veio mudando com o tempo, e eu espero que mude para todo mundo e, no externo, né? Mas eu tive essa sintonia, assim, a hora que você apareceu ali, falei, nossa, demais, é isso aí. Acho que é isso que a gente, é assim que a gente vai conseguir fazer. Porque eu tenho, né, recentemente, você falou de contar a história, eu realmente, quando eu fui para os Estados Unidos para uma reunião da UIA, porque eu fui para a reunião, na verdade, para pedir para fazer um curso de root setter fora. E daí lá eles me falaram que tinha um curso para poder mandar catequese, né, para poder mandar para os países subdesenvolvidos e tal. E isso foi antes da 90, né, inclusive, que foi o curso lá que foi para Curitiba, né, para Marcos Mata, né. Sim. E daí Com lá, Lodolph, né? é, e lá os caras das federações da americana, da alemã e da francesa meio que vieram sondar, assim, querendo saber se eu não podia, por conta das coisas que eu tinha conversado, se não estava a fim de participar do treino da equipe deles. Daí eu falei, meu, não, eu vou fazer isso no Brasil, né? Imagina. Tipo, o nacionalismo estúpido, sabe assim? Tipo, falei, não, vou fazer isso no país. Né? E daí, eu sempre fui tive esse pé meio nacionalista, assim, no sentido, pelo amor de Deus, né? No sentido de querer contribuir com o meio onde eu vivo. E daí, quando você apareceu, ficou assim, e você tinha ídolos parecidos, sabe assim, tipo, tinha essa coisa de, né, os caras, a gente tinha uma diferença considerável de idade, mas a gente tinha meio que os mesmos ídolos, porque a escalada meio que começou ali, né, Bullish, sabe, essa galera assim. E eu falei, nossa, tá aí, ó. François Esse Legrand. que veio bem depois, no fim, né? Mas quando eu olhei você ali com aquela gana, eu falei, meu, esse é o cerne, essa é a genética do negócio, né? Esse moleque aqui vai, sabe, vai sair, meu, destroçando. Meu, com essa mentalidade não tem como. É isso que vai acontecer. Porque vamos ser bem claro aqui, né, e justo. Você é um cara que, meu, não nega trabalho, né? Tipo, não nega trabalho. Meu, se tiver que fazer qualquer coisa, você está disposto a fazer. Que é a mentalidade que a gente tinha na 90 ali, e que tem até hoje, todo o staff que trabalha comigo também é a mesma coisa. Eu sempre comparo com um circo, né? Porque a gente tá lá, faz e monta e, meu, carrega madeira e faz não sei o quê. Daí deu o horário de abrir, tá todo mundo lá arrumadinho e tal, pronto pro show, né? E você viveu isso, meu, assim, bem no furacão do treco, né? Assim, e eu acho que talvez isso seja uma coisa que hoje, puta, dando uma bem de tio e de velho, né? E talvez a geração atual desconheça um pouco.
não totalmente, mas desconheço um pouco. Desconheço um pouco essa o trabalho, né, que foi assim de bater a cabeça e lutar com o treco e fazer o negócio acontecer. E quando a gente fala fazer a coisa acontecer, é fazer a coisa acontecer mesmo, né? Eu vi o teu post aí recente agora, aliás, eu agradeço muito pelo, pela citação assim, mas, meu, é fazer o próprio equipamento, né? Assim, eu fiz o meu 8, né? Tipo, minha cadeirinha, escalava com corda estática, sabe? Putz, escalava com qualquer coisa. Cortar o cravo do quichute para poder... Quichute é um tênis, para quem não sabe, do século passado, quando a TV era preto e branco, quase. E, meu, Era fabricar as chuteira. coisas, chuteira, né? E você veio com essa mentalidade, assim, né, de fazer a coisa, fabricar o treco, assim. Se você sabe o que você quer e você fabrica. E eu já tinha o histórico, eu já tinha fabricado a minha própria... Quando, por exemplo, eu fiz a Serra Fina, não sei se eu já te contei isso, talvez você saiba. Eu fiz a Serra Fina a primeira vez, eu tinha uma ideia de como que a barraca tinha que ser e como o meu saco de dormir tinha que ser. E não existia uma barraca daquele jeito, nem o saco de dormir daquele jeito. E aí eu, fui costurar o treco, sabe? Não sabia costurar, roubei a máquina de costura da minha mãe e fui fazer a barraca e fui fazer meu saco de dormir e inventei, sei lá, um monte de coisa. E daí você chega, você já tinha essa habilidade com esse tipo de coisa. É um cara cheio de... Você é um cara muito cheio de talento, né? Cheio de habilidade. Eu falei, matou. É isso aí. E foi o que foi. Deu muito certo. Porque... Mas é verdade, eu nunca deixei montar via, né? Não, não é. Eu montei via. Montou, Eu sim. montei, eu montei. Demorou, mas eu montei. Demorou. Mas na verdade, acho que foi esse o melhor aprendizado, né? É como eu sempre falo. A gente aprende, depois que você passa da aula de escalada, a gente aprende muito mais observando É. do que na própria prática, assim. Porque na prática, poxa, você vai buscar literatura. Óbvio, a gente está falando de 1996, né? Uhum. Na época não tinha literatura, tinha um livro, né, do esqueci o nome agora, foi mal. Do Do alemão. Eric Rost, não, Isso. não. É, então, não tinha onde buscar. Então, a gente tinha que, além de criar as próprias ferramentas, né, tanto de trabalho, a gente tinha que criar as próprias ferramentas para poder dar aula. Então, eu acho que o desenvolver dos acompanhamentos que surgiu na 90 foi muito isso, de ficar olhando a galera escalar e falar assim, putz, cara, a galera precisa melhorar um pouquinho, né? A parte técnica, né? Então, e existia uma carência para o mercado de São Paulo na época, né? Ou de um ginásio de escalada. E montar a via nada mais é do que foi isso, ficar observando você a montar e ver todo mundo extremamente satisfeito, passando veneno nas suas vias, xingando, mas o cara chegava e falava assim, cara, as vias do Paulo Gil são 5 estrelas, 10 estrelas. Eu falei assim, tá, onde que tá o 10 estrelas porque o cara desce xingando a via, né? A E minha você cara de fala, que fico preocupado quando xingam. exatamente. Falei assim, meu, eu não, você tá ali para, né, expor um trabalho, né, botar uma pintura na parede, uma arte, né, ou passar uma mensagem. E isso eu fiquei durante muitos anos observando, né, e eu aprendi a montar via de observação. E uma analogia que eu faço muito muito interessante foi mesmo aquele moleque empolgado, né, 96, nossa, agora beleza, eu saí de Curitiba, que eu saí da Marco Mata, né, que putz, foi
foi um grande incentivador da escalada no Sem Paraná. dúvida. Eles simplesmente pegaram um pedaço do muro do Campeonato Sul-Americano de 89, ó, Sul-Americano de 89, já teve Sul-Americano no Brasil em 89, Pois é. entendeu? Compraram um pedaço do muro, colocaram lá dentro da academia, que era uma academia de ginástica olímpica na época, né? Agora é ginástica artística, e simplesmente era referência no Paraná de um lugar para treinar. Mas em algum momento, obviamente, ficou obsoleto, né? Não tinha mais agarras, não tinha mais corda. E de repente chegou um moleque dentro da 90 graus, com aquele monte de agarras, só agarras alucinantes. Agarras essas que eu abro um parênteses, né? Já até falei isso para você há tempo atrás, que, se fosse as agarras que você shapeou em 1992, elas eram, na época que eu estava competindo, ou até mesmo hoje em dia, elas são extremamente atuais, né? Ou seja, a escalada dá voltas e voltas e voltas, assim como a moda, né? É. Então, eu cheguei dentro de 90 com um monte de agarra linda, maravilhosa, um monte de via, explodi meu dedo, explodi a Ah, é polia. verdade. É verdade, é verdade. Tinha esquecido disso. Calma aí que você sumiu. Ah, tem que voltar. Espera aí, tomar um café, esperar você voltar. Bom, estou voltando aqui com a conexão. O André estava falando Boa. do dedo machucado que eu não lembrava. E foi uma saga mesmo. Foi a melhor, na verdade foi a melhor experiência, né? De falar assim, meu, Hum. segura a onda, né? Machuquei o dedo, querendo escalar tudo, que eu não escalei, não tinha oportunidade de escalar no Paraná e machuquei o dedo. Resumindo, explodi a polia e eu tive que ficar 7 meses. Pensa num castigo, Pois é. Nossa senhora. é, ajoelhar no milho, na tampinha, isso aí, velho, fichinha, né? É, Ficar morando dentro da 90 graus. O moleque é aficionado, no auge da é, capacidade física, né? E falar, meu, não posso escalar, simplesmente não consigo escalar. E foi bem, né? E ainda construindo um 45 graus, que era o primeiro 45 graus do Brasil, né? Uma travessia logo que sobe a escada 90. é. E, enfim, foi construído, a galera, né, ficou lá tentando, os campeões brasileiros da época ficavam tentando fazer uma travessia, né, atravessar uma vez para o lado. E, e eu ficava só olhando e falava assim, bom, caraca, eu não posso nem tentar, né? Ok, fiquei durante mais uns 2 meses vendo a galera tentando atravessar, tinha uma travessia que você tinha montado, de agarras boas e tal, mas a galera não tinha esse ângulo na época, né? Então ninguém escalava. Então, enfim, resumindo, voltei a escalar. Quando eu voltei a escalar, finalmente eu vou escalar no 45 e entrei para escalar 6 meses sem treinar, sem fisiologicamente, sem a mínima resistência, nada. Eu consegui fazer. Fui uma vez, voltei, fui, voltei, fui, voltei, fui, voltei. E tipo, eu só larguei porque a pele destruiu, assim, né? Porque eram É. 45 graus. Mas, de novo, é a observação, né? A 90 graus me deu muito isso. Parar e observar. Até o dia que eu conheci o Caio, né? Aí eu vi, aí eu vi que o meu parar e observar É, era muito iniciante precário. perto do dele, né? É. O Caio, meu, Eu eu vou te dizer, o Caio, o Caio é um cara, foi um parceiro, um grande parceiro de boulder, e eu acho que o Caio é o Caio é o John Gill, sabe? O John Gill do boulder, o que inventou o boulder, não sei se você sabe quem é. Mas o Caio John é um, Gill. é, ele tem um vídeo, porque a 90 é cheio de câmera de segurança lá e tal. Aí às vezes eu ficava assistindo o Caio, ele passava assim a 20 vezes a velocidade, o cara senta no tronco,
tenta o boulder, volta, tenta o boulder, mas assim, tipo, durante 6 horas ele fica tentando fazer o mesmo boulder, assim, tipo, sei lá, né? E ele, você sabe, né? Ele veio Explica quem do é o sinuca. Caio. O Caio. Da onde ele veio? Qual é a formação dele? Bom, o Caio é físico, né? Bom, o Caio é um cliente nosso, que hoje, aliás, tem uma história boa para contar dele, hein? O Caio é um cliente da 90, que é físico, é um gênio, e ele chegou lá porque ele era um jogador de sinuca, né? E ele estava lendo um livro de 800 e não sei quantas páginas sobre uma jogada. Quando ele me contou isso, eu falei, esse é o cara. Pronto. Esse é o... E daí a gente ficou discutindo sobre escalada, sobre... né, eu já tinha esse problema, né, de ficar vetorizando as coisas e como que... como compor os vetores, né, das forças que são envolvidas na escalada, e aí o Caio chegou com essa predisposição a conversar, assim. E, além dele ser nerd, né, ele era assombrosamente, estupidamente forte, né? Então ele tinha essa pegada assim de ficar lá trabalhando o negócio, e um cara super fechado, né, nele assim, né, super fechado. Mas a história que eu tenho para dizer, eu morei em Ubatuba, né, um ano aí, há um tempo atrás. E a família do Caio parece que é de lá. E eu encontrei o Caio na rua. Eu passei de carro e viu, tô dirigindo assim, passo de carro, tá o Caio lá assim na rua, meu cara sorridente, tranquilo, andando totalmente relaxado, tipo, nada a ver com o Caio da 90. Eu não sei se a escalada faz mal de fato para a psique assim, da pessoa, ou se a praia faz realmente muito bem. Mas enfim. O Caio, vamos dizer que ele seria um professor do Udine hoje em dia. Para quem considera o Udine lá o mestre das técnicas e movimentação e vetorização e tal, o Caio já está fazendo isso há 1000 anos na 90 graus, sem nenhuma publicação, tá tudo guardado, todos os vetores, todos os boulders, todos os movimentos que ele já fez, e não tem ninguém que chega perto dos movimentos que ele... Tem muita gente forte que já tentou um movimento, ficar parado em uma garra só. Tem muita gente forte que nunca conseguiu. Então, simplesmente não dá, né? Dispensa comentários. Eu acho que é isso. Eu acho que... E ele é um teórico, né? Assim, ele... recentemente ele foi para a montanha, está escalando com o Paulo, que é um grande amigo nosso, que mora na Suíça. Mas ele é um teórico, e acho que a 90 Graus ela teve essa pegada bastante teórica, né? De teorizar o que está acontecendo dentro da movimentação. E eu vim da yoga, né? A yoga, era chamada de yoga. E da arte marcial, do karatê. E essas são duas atividades que são muito complementares, junto, que levam para a minha forma de enxergar a escalada. Que é essa coisa da interiorização, né, que a yoga tem, assim, da respiração e de você estar dentro ali de você, independente do ambiente, né, que aliás é uma coisa para se questionar. O Eliseu outro dia, né, naquela conversa, ele levantou um negócio que eu tinha até esquecido já, essa treta, né, que você viveu isso. Se você escala no muro, você não é escalador, né, tipo, né, você pegou muito isso daí.
E a yoga, para mim, não fazia mínimo sentido. Eu não conseguia entender do que os caras estavam falando. Tipo, se eu estou aqui no muro, na resina, eu não estou escalando? Eu falei, mas como não? É a mesma coisa. Para mim era exatamente a mesma coisa. Idêntico. Tipo, se eu viesse aqui para Atibaia, para Itatiaia, para onde, para escalar, era a minha relação comigo em relação àquela configuração de agarras, em relação ao medo, né, ao controle da respiração, era idêntico. Eu até entendo com certo esforço que talvez exista alguma diferença, mas eu não conseguia ver na época. E a coisa da gente do treinamento devoto que a arte marcial traz, que de novo é uma coisa que eu vi em você assim na hora, assim, do tipo, estamos ali para prestar nossa existência para o treco. Tipo, isso você tem, que é uma coisa que eu vejo, né? De novo, o staff hoje comigo, eles têm isso, mas é uma coisa que é rara, super rara, assim. Quando você apareceu daquele jeito ali, eu falei, nossa, faz sentido. E junto com isso tinha o Noboro, né? Então a gente a gente plantou uma semente que, né? Acabou indo para todos os lados. Você foi para Casa de Pedra e eu acho que arrastou isso com você ali, sabe? E o Ale, sabe? Acho que a coisa esse momento foi muito intenso. Mas de fato essa tua capacidade de sentar e observar, que esse é o motivo pelo qual a gente decidiu fazer. Aliás, se alguém estiver enchendo o saco aí, esse é o motivo pelo qual a gente decidiu fazer gravado e não live, porque é uma atividade, é um momento super bom de você sentar e ouvir o cara falar, sabe? Deixa o cara falar, vamos ver o que que é. E, sei lá, eu tenho esse hábito de ficar quieto, né? Enquanto a pessoa fala. Acho que você tem esse hábito. Acho que antes da gente veio. A gente não começou a história, né? A 90 pode ter começado a história ali dentro de São Paulo e fomentado a escalada de uma forma diferente. Mas antes da gente veio gente, e antes dessas pessoas vieram outras pessoas. Tem gente vindo e a gente veio aprendendo. A gente só aprendeu olhando, né? Sei lá, no Paraná, sabe? Ou aqueles caras, meu, Sérgio Tartari, meu, Alexandre Portela, meu, todos os caras. E antes deles, né? A André Ilha. Exato. Hoje, por acaso, eu estava falando com o Chicão. Sim. Você vai lembrar da época dele, que foi o precursor dos campeonatos em Curitiba, né? Pois é. Dos campeonatos nacionais, digamos assim, né? E aí eu me dei conta, assim, falei, cara, de onde que o cara tirou? O cara é um escalador de montanha, né? Sim. Tinha lá a visão esportiva e tal, mas o que deu na cabeça do Chicão? E falou assim, meu, vou fazer campeonato. Bem, que era uma coisa que estava em alta na época e tal, mas da onde ele tirou as informações? Porque a gente não tinha o mesmo acesso hoje que a gente tem hoje em dia. Você clica lá, como encher o pneu da bicicleta, YouTube, bico fino, né? O cara não tinha como, né? Tirando as revistas, que era a High Mountain que chegava, não era nem Mountain, né? Era a inglesa, né? Que chegava no Brasil, dos campeonatos. Então, tipo, o cara, meu, foi precursor, assim. E ele ficou observando, de alguma coisa ele observou para falar assim, eu vou fazer um campeonato de escalada. E fez 2 sul-americanos em Curitiba, depois começou os Paraná Opens. Então acho que essa parte da observação tem um valor assim que passa desapercebido hoje em dia, né, Paulo? Então, E não só a parte de observação, mas a troca de informações, né? Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje nada mais é do que uma continuação de um assunto, por exemplo, que toda vez que a gente se encontra, pô, eu encontrei com você no Campeonato Brasileiro ano passado, né, de via, lá na Casa de Pedra. Aí eu falei, putz,
E a gente começou a conversar e o negócio começa a borbulhar, a ferver, mas não dá tempo, porque é milhões de responsabilidades e tal, protocolo e tal, faz aqui, faz aqui. Não dá tempo de sentar e conversar sobre tudo que a gente tem, sobre todas as visões. Então, acho que esse que fica a dica, e acho que essa conversa que a gente está tendo hoje é muito mais uma continuação assim, de muita história, de muito assunto que a gente tem para expor, né? Não só entre a gente, mas para expor para a comunidade também, que é muito importante. É, a gente vive uma vida, né, cada dia mais atribulada, né? Mesmo morando no Vivia, interior, você mora no interior, vivia, né? Vivia. vivia, A é, gente tinha uma vida. é, mora no interior, você mora no interior, não sei o quê, mas a gente, putz, você falou, meu, é correria o dia inteiro, então, graças a essas ferramentas, a gente está aqui sentado hoje conversando, né, no fim de tarde, É. e assuntos que são de extrema importância, né? E acho que é isso, acho que a gente aprendeu a observar, aprender e conversar, a, a dialogar, a, a crescer com o diálogo em cima de milhões de assuntos, né? Principalmente buscando informações anteriores, acho que é o caminho, assim, né? Hoje em dia tudo hoje em dia tudo passa muito rápido, né? Então, eu fico É, triste de não poder ter 5 horas de sentar e falar assim, debaixo de uma árvore que seja, debaixo de um boulder. Vamos escalar. Eu falei, não, vou ficar aqui sentado conversando com o Paulo Gil, vou sentar conversar com o Rômulo. Meu, se eu escalar, beleza, se eu não escalar. O bate-papo, para mim, hoje em dia é muito mais importante. Assim, né? A gente cresce muito escutando, da mesma forma que a gente cresce. Eu cresci muito visualizando, né? você viveu isso bem na 90, né? Essa história do dedo foi... E é muito... Eu imagino como é que seja para você ver isso acontecer hoje, né? Porque isso acontece hoje ainda, né? Eu fico ali sentado no 90, eu entro lá, daí eu olho o cara, ele já tá assim, com os dedos destruídos, né? Mão não mexe. E daí ele vai para fazer o boulder lá que ele precisa fazer, que ele precisa fazer. E acho que Tem uma bola de gude no dedo, mas ele vai tentar. é, eu acho que você estava falando um negócio, eu acho que o link que eu quero fazer é o seguinte. Eu acho que antes a gente não tinha acesso a saber exatamente como é que a coisa era feita. Mas por conta disso, e eu não acho que a gente seja mais inteligente por causa disso. Eu acho que por conta de não ter acesso externo, a gente tinha que ter acesso interno. Você tinha que sempre fazer a pergunta para você de como é que faz aquilo. Sim, como é que faz aquela garra? Como é que coloca aquela placa na parede? Como é que, sei lá, como é que cria essa textura na placa? Meu, eu tenho eram mil questões. Eu não tinha a mínima ideia como é que eu ia montar 90 graus, para ser bem sincero, assim, confessando aqui. Quando a gente alugou o imóvel lá, até alugar o imóvel, eu não sabia como é que eu ia fazer. Era assim, mil palpites de engenheiro, do amigo, do não sei o quê, até tomar a decisão de que não, vai ser assim, vai ser com sapato assado, com a coluna, com não sei o quê. E eu peguei e redefini tudo que o engenheiro desenhou, mencionei um monte de coisa e tal. Enfim, o que eu queria dizer é que, como a gente não tinha acesso externo para a resposta, a gente tinha que procurar essa resposta para a gente, dentro da gente. E daí, o Chicão, por exemplo, ele não sabia como é que era o negócio, mas ele deve ter achado essa resposta dentro dele. Essa ânsia de, putz, eu quero fazer e vou descobrir como fazer. Então, você falou das agarras lá. Sei lá, em 1989 eu estava fazendo agarra de parafusinho, soberbo. Eu uso as agarras, eu uso essas agarras até hoje.
na 90. Eu sei. Mesmo molde, você sabe. Eu tenho uma aqui. Ó, legal. Pô, não é nada de genial, é só assim, pô, eu preciso que a garra não rode e seja uma garra pequena. Tá, vou fazer uma garra com 2 parafusinhos pequenos, menor, que atravesse. Só isso, sabe? Tipo, se você parar para pensar, você sozinho, você vai chegar nessa conclusão, sabe? E assim eram várias coisas que apareceram. Eu acho que hoje, de certa forma, as pessoas se acostumaram a olhar a solução e ir lá no final da revistinha de palavra cruzada e copiar. E o bom disso é que aprenderam a copiar bem. E, e Menos mal, né? menos mal. E eu acho que é um talento, porque por exemplo, você sabe que eu sou guitarrista. Ruim, mas eu me considero guitarrista. Eu tenho amigos que tocam comigo, que são, fundidos na guitarra. E eles são dessa geração, que aprenderam com o YouTube ali. E é muito fácil de eu sentar a bunda aqui e ficar falando, mas agora com o YouTube é fácil. É fácil cacete, eu não consigo. Eu paro, assisto no YouTube e não consigo copiar. Porque eu aprendi a pensar só dentro de mim como que eu vou fazer. Então é uma habilidade. Só que, por outro lado, eu vejo as pessoas... Cortou? Espera aí. Bom, voltando que a gente teve problemas técnicos aqui, mas o que eu vejo hoje é que, apesar da pessoa ter acesso à informação, eu vejo uma deficiência da pessoa parar para realmente olhar o que está acontecendo. Então, vamos pegar um escalador antigo aí, da antiga já, o Ondra, né? Ele já é antigo, né? Vamos dizer. Eu não consigo acreditar que a pessoa não olhe para aquilo ali, aquele sujeito escalando, e não consiga aprender a escalar. Porque o cara faz tudo certo. O sujeito faz tudo certo. Se você parar para olhar, não ficar, acho que é isso, acho que é aquilo, não sei o que, você não está vendo. Desse jeito você não está vendo. Se você não sentar e realmente observar aquilo, você não vai aprender. Mas se você sentar e observar, você vai interiorizar aquele negócio. Que foi exatamente, a tecla onde eu bato, que foi exatamente o que aconteceu com você. Quando você estava com o dedo machucado e ficou sentado, parado durante meses, e quando abriu a mão para pegar uma garra, entrou no teto de 45 graus e fez tudo. Porque você estava assimilando o negócio. Eu estava observando quais eram as dificuldades dos escaladores prós da época, né? Uhum. De não conseguir se movimentar num 45 graus, assim. Qual era onde estava a parte do centro de gravidade, onde estava a parte do posicionamento de pés e mãos, que simplesmente não era atravessar uma... parece ridículo hoje em dia, né, Paulo Gil? Soa ridículo. Assim, as pessoas não conseguiam sair da escada e chegar do outro lado. Não conseguia. Né? Não chegar no diedro. E eu falava, cara, não é possível isso. Não é possível. Quer dizer, é possível porque é um ângulo novo, é um ângulo que quem não nasceu na Espanha para escalar em 45 graus, nunca escalou. No Brasil nunca tinha uma parede de 45 graus, ou mais, né? Tem mais 45 graus aquela parede. Tem mais. E eu olhava e falava assim, não, bom, vamos sentar aqui e ver onde é que estão os erros da galera. E eu estava olhando os melhores escaladores que estavam ganhando as competições na época. E foi simples, né? Foi só simplesmente olhar, ir lá e aplicar aquilo, né? Mas é simples, assim, né? Demandou tempo, demandou toda uma experiência motora que você teve antes,
tem toda uma, né? Eu entendo que quando eu falo que eu não entendo porque que o pessoal olha e não consegue aprender, eu tô sendo simplificando demais e possivelmente um pouco sarcástico. Mas assim, Não, é você, verdade. né? É difícil. Eu concordo que é difícil, É, mas fica quando eu falo impossível. simples, Seria só para terminar o raciocínio, seria realmente muito mais difícil se você tivesse sentado lá e não olhado, sabe? Só ficar falando, viajando na sua cabeça, sabe? Não prestando atenção, não mastigando aquela informação. é, mas seria mais impossível ainda se eu não tivesse sido criado no Anhangaba, onde eu Uhum. experimentei todos os tipos de escalada, desde aderência, fenda, positivo, negativo, não tivesse escalado Marumbi, não tivesse tido uma formação, né, uma Repertório base muito motor. sólida, um repertório motor muito sólido para conseguir, né, visualizar aquilo e falar assim, bom, acho que dá para resolver de uma forma mais vamos lá, vamos aprender com a história. Vamos aprender. Basicamente era aprender. Foi daí que surgiu também dentro da 90 surgiu os acompanhamentos, né? Sim. Ver todo mundo escalar. Chegou um momento que, né, legal, né, a 90 graus surgiu, todo mundo tá lá escalando, mas eu olhava e também falava assim, putz, dá para melhorar. Na verdade, foi uma evolução do curso de escalada esportiva que você já dava, né? Sim. Que era, mas ele acontecia uma vez por mês, 2 vezes por mês. Então eu falava assim, e as pessoas, né, precisavam de uma coisa mais pessoal às vezes, né? E eu falei assim, pô, vamos tentar. Foi quando surgiu, eu te apresentei a ideia, eu falei assim, pô, vamos de repente formar um personal, né? Sim. Eu, né, precisava complementar a renda também e tal, e falou, vamos criar um serviço que para 90 era legal. E o observar, ele foi além, né? Porque eu lembro que você me emprestou uma câmera que você tinha lá, É, era Super 8, sei lá qual que era a câmera. é. Eu comprava as fitas, gravava todos os alunos na primeira aula, né? E depois a gente ia lá, fazia o trabalho. Depois de um mês ia lá, mostrava a fita pro cara. Olha só, como é que você escalava, como é que você está escalando agora. Você E tem era essas fitas assim, aí? Será? É VHS, eu acho. Era super VHS a câmera. era Super VHS 8, eu Super VHS. eu não sei se eu tenho. Não sei. É capaz que eu tenha. É capaz que eu tenha. Mas eu tinha todos os alunos gravados, assim, Sim. da primeira aula e depois e nada mais é do que depois hoje em dia é tudo muito mais fácil. Você pega um celular, grava, joga no aplicativo, né? E você faz análise do atleta ali ou do cliente e tal, com muito mais eficácia. Mas na época a gente botava na câmera lá, gravava e foi revolucionário, né, Paulo? Foi Foi total. revolucionário, assim. Foi total. Foi total. E Foi. deixa eu fazer uma pergunta para você agora. É tipo, você acha? Isso é uma pergunta interna aqui, né? Interna, digo, eu como professor, de professor para professor. Você acha que isso te atrapalhou na tua escalada? Vou te explicar qual que é a pergunta. A gente estava falando Eu sobre, já entendi. você já entendeu, né? Porque a gente estava, para quem é de fora, a gente estava falando sobre sentar e observar. Porque quando a gente observa, a gente aprende, não é? Do mesmo jeito, quando você senta e observa uma pessoa fazer a coisa errada, você aprende a fazer a coisa errada. E isso fez com que alguns atletas de alto rendimento não quisessem dar acompanhamento. E quanto isso você acha que te afetou? Você conseguiu criar esse distanciamento, assim, de olhar para a coisa errada sendo feita e não absorver isso para você? Ah, eu acho que pode ter me afetado assim mais no sentido de assim, falar assim, o tempo que eu estava ali dando aula
aula porque eu precisava, por, porque era uma coisa que, digamos, eu precisava para me sustentar, e isso foi sempre a prioridade, né? Eu preciso viver da escalada, sim. então era um tempo que eu precisava usar ali, né? Que eu poderia estar treinando, por exemplo, Ah, né? nesse sentido. Que é a, que é, que é a grande realidade hoje em dia. Por que eu vou dar aula se eu posso usar esse tempo que eu vou treinar? Agora, mas eu não vejo assim. Eu acho que o dar aula e acompanhar as pessoas me deu. Eu consegui enxergar tanta coisa, mas tanta coisa que na época que eu competia, me deram grandes ferramentas e foi meu grande diferencial, que eu consigo enxergar assim, né? De visualização, de repertório de movimentos, de otimização da escalada. E isso e principalmente é uma coisa que eu tentei passar para todo mundo, né? Que eu dei aula assim, e eu assim, de certa forma eu sou muito contente e realizado de saber que tem alguns grandes alunos aí que até hoje, né? Eu pego aí, vou dar um exemplo, né? O Arthurzinho, né? Tá lá, O né? cara exatamente, o cara Tá lá. foi um cara que eu peguei assim, e falei assim, esse cara eu vou usar como a minha peça, meu diamante. Então, eu vou lapidar esse cara da melhor forma possível. Entendeu? Não importa se eu vou perder, não é perder tempo, se eu vou deixar de treinar. Deixar de treinar eu sempre deixei porque minha prioridade sempre foi subsistência, né? Então, eu treinava no 90 graus 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? Então, mas eu peguei esse cara e falei assim, vamos fazer uma experiência, assim, vamos deixar esse cara, meu, ponto de bala, vamos ver até onde a gente consegue formar um bom escalador. E, meu, É. não precisa, dispensa comentários, né, Paulo? Outro dia ele veio aqui para São Bento, veio escalar aqui e você falou assim, sabe quando você baba, assim, fala assim, nossa, olha É. isso. É. Olha que escalada, olha que técnica, É. sabe? A gente está falando de um escalador de 99 que tem uma técnica muito superior a qualquer escalador de ponta hoje em dia, né? Então, você fala, o trabalho foi feito e ele foi feito de coração e na base da observação, né? E na base da criação de ferramentas. Quando você fala, você criou, eu criei uma garra que hoje em dia é referência, com 2 parafusinhos. Eu vejo a mesma coisa, quando eu crio uma ferramenta, uma ferramenta, eu estou lá montando via, e aí eu posso tomar um perrengue aqui, eu preciso de um balde, não sei o É, quê, eu também. um balde, um troço ridículo, um balde para botar a garra dentro. Mas esse balde pode ter 1000 funções melhores, entendeu? Aí eu sento na máquina de costura e crio um balde do jeito que eu quero. Eu É. preciso de um banco que, não me destrua a virilha enquanto estou montando via. Aí eu vou lá e crio. Eu preciso de um cinto que eu preciso. Então eu vou criando essas ferramentas. Mas só quem vive o perrengue, né? É perrengue, né, Paulo? A gente aprende na base do perrengue, para falar a verdade, né? O E é onde a glamour. gente é, entendeu? As melhores ferramentas são forjadas ali no 200 mil graus, né? Na base da porrada, meu. Sai do calor, senta na morsa, toma porrada, volta pro calor. E, meu, é assim, né? E a gente precisa das melhores ferramentas para trabalhar. E aí, só que a gente consegue ter essa visão de que tipo, ao mesmo tempo, tem que acompanhar o processo evolutivo também, né? Então, Sim. acho que é a grande sacada que a gente que que deu a vida para a escalada É. consegue ter essa diferença, né? Eu E acho, é o que putz, eu falo, eu acho que a gente só. as duas agarras hoje são. Pode falar. Eu acho, sabe, puta, André, eu acho que o que mais, a frase que mais encaixa aí, que é a maior verdade, na verdade, a gente não vive da escalada, a gente vive para a escalada.
A gente sobrevive da escalada. Tipo, e eu acho que esse é um assunto que é para uma próxima. Eu acho que essa dedicação, ela é vitalícia, assim. E eu acho que é isso que é difícil da pessoa hoje, talvez, sabe, tá tudo muito mais fácil. Eu sei, é normal que esteja mais fácil. Eu não acho que eu queria viver no passado, sabe? Não sou, sabe, sabe, o passado era muito melhor. É que o passado existiu. É diferente de algumas pessoas ligeiramente com problemas de compreensão, de que elas não conseguem ver que o passado existiu e as coisas vieram daquele jeito, como a gente viu que o passado existia antes, ele veio daquele jeito, a gente foi aprendendo. E eu acho que tem coisas fantásticas acontecendo hoje na escalada. A escalada, ela está se modificando e evoluindo e girando no próprio eixo também. Então, o que você bem lembrou, eu acho que a escalada, nem tudo é moderno. O moderno é a mistura de coisas que aconteceram no passado já e com um quesinho de componentes novos e tal. Então, se você está vivendo, se você vive o teu presente, de fato, como eu acho que a gente sempre está vivendo, a novidade não surpreende tanto, porque você consegue, sei lá, eu vivia escalada todos os dias, né? Todo dia, nos últimos 30 anos pelo menos, eu vivi escalada todos os dias. Então, o que acontece hoje na escalada, ela não chega a me surpreender. Às vezes eu olho e falo, pô, foi legal isso. Interessante esse tipo de técnica, né, e tal. Mas não surpreende, assim, porque você sabe que aquilo vem de algum lugar, né? É uma mistura de alguma coisa. Eu sempre faço comparação com música, tal, porque é um ambiente onde eu vivo também. É igual, né? É a mistura ali, o rock misturado com o jazz, que misturou com o funk, que misturou com o samba, que misturou com não sei o quê. E daí sai uma coisa nova. É nova, de fato. Mas ela tem o pé aqui, o pé ali e tal. Então, não é que a escalada assim, ela... Agora, tem muita coisa que é tendência, é uma moda, e eu vejo. A gente teve, no começo, teve uma tendência para fazer a movimentação de um jeito X, depois passou para outro jeito, e hoje é de outro jeito. E provavelmente amanhã vai ser do jeito X que era 30 anos atrás, e depois vai ser uma mistura e tal. Então, acho que eu não fico querendo que o passado volte, só acho que Mas se olha só, falando de passado, de movimentação, você vai lembrar muito bem dessa, não eu vou sei. falar a palavra Ah, drop tá. knee, É, por exemplo, sim, sei, ligado. né? É, Drop knee. Quem tinha ouvido falar de drop knee até então, né? né? Foi quando, num curso da 90 graus, né, surgiu o drop knee ali, e aí o negócio revolucionou, simplesmente revolucionou. Não era drop knee pra cá, era drop knee pra lá e tal, e falou assim, pô, olha só. E a gente tá falando de um movimento, né, que é extremamente útil na escalada, né? É que eu acho que a gente precisa aprender. Acho que a minha formação como escalador, ela vem muito do Paraná, mas talvez, acho que eu não comentei isso, mas eu frequentei um monte de cursos e tal, com gente de teatro, gente de dança, né? Uma galera envolvida com o corpo, assim, nesse, nesse outro ambiente. Então, quando você consegue olhar em volta, então assim, pô, o drop knee, legal, o drop knee foi uma coisa revolucionária, né, quando apareceu. Mas o drop knee, se você for ver eu joguei tênis.
Se você for ver a movimentação para o saque, repara no joelho como é que funciona. O corpo é o mesmo, né? O corpo é o mesmo, ele tem que encontrar essa... Então, se você começa a reduzir para vetor, para fisiologia do movimento em si, você consegue entender. Se você fica só fechado no teu mundo, fica difícil. Então, acho que a falta de preconceito leva a gente mais rápido para frente e sei lá, acho que é isso, né? Você tá... na verdade, eu monto a montagem de vias, apesar de eu ter virado um escalador melhor do que um guitarrista, que me chocou durante muito tempo essa realidade. Eu falei, como? Mas, mas eu não era um guitarrista. Mas eu monto via como eu toco guitarra, porque eu sou mais guitarrista do que root setter na minha cabeça. Porque a hora que eu estou montando o negócio, eu pego tudo que eu aprendi na guitarra. E eu tenho certeza que você não faz isso porque você não é guitarrista, mas você pega influências suas e coloca na parede ali por mastigar outras coisas que você viveu. E eu acho que é assim. E daí, por isso que a diversidade ela é fantástica, assim. E às vezes que você montou na 90 tinham a sua característica. Eu lembro, né? Eu sei que você via. E os meninos hoje, finalmente eu abri para o staff em Montavia, e às vezes eu me pego assim, eles querem saber se eu gostei, se eu não gostei, não sei o quê. Eu falei, meu, A calma. pergunta clássica. Eu não gosto de usar o jeito que eu avalio o que eu faço, porque eu sou muito cruel comigo, assim, muitas vezes. Então eu tento ser mais... Mas o que eu tenho para dizer é assim, para fazer o que eu faço eu. Eu quero que você, André, faça o que você faz para você desenvolver o melhor estilo teu e, sei lá, o Bizu eu faço dele, o Michel eu faço dele, o Teté eu faço dele, a Laís faço dele, o dela, e desenvolva o estilo dela, deles, né? Seu. E porque daí eu vou aprender, né? Porque daí eu vou ver aquele tipo de movimentação que você começou a colocar, sim, o jeito seu de usar o pé é diferente do meu, apesar de ter influência e tudo mais. Porque se você fizesse o que eu faço, vamos dizer isso, né? Ficasse copiando o que eu faço, para que ia servir? Não serve para nada, né? Tipo, Exato. E por isso que eu falo, eu não acho que tudo gira em torno de você dar uma contribuição para a sociedade que a gente vive. E você só vai dar contribuição se você fizer o teu. Faz o teu. Mete a cabeça no que você quer fazer e faz do teu jeito, que aí vai ser útil. Aí vai ser útil para a gente, né? Para a gente estar em volta e falar, pô, que legal. Sabe, se o Alê tivesse feito a Casa de Pedra igual a 90, sei lá, qual que é a vantagem? Sabe? Ele não faria, sabe? Acho que ele não faria uma 90 graus melhor do que eu fiz em 90 graus. Porque 90 graus é uma extensão da minha personalidade, vamos dizer assim. E nem eu conseguiria fazer, por mais que eu seja, vamos dizer, eu sou um profissional da área, né, de montar via. Eu posso mimetizar, posso sentar ali e ficar olhando você montar via, e daí eu vou fazer uma via que é estilo André. Mas, né, sabe, é só uma referência. Então, eu acho que é isso que falta nas pessoas hoje, e aí eu vou fazer uma crítica e vocês podem me encher o saco quando quiser. Falta um pouco de guts, de você falar, não, eu vou fazer uma coisa que está na minha cabeça. Eu quero fazer desse jeito, dane-se. Sabe, se na Europa é assim, nos Estados Unidos é assado, se o fulano fez, o outro... Não, eu quero fazer desse jeito. Por quê? Você pode realmente se lascar e perder todo o teu tempo, porque pode não dar certo.
Mas, meu, Sim. faz a porra do treco, sabe? Porque seja útil, sabe? Seja útil, faça o negócio. Então, sei lá, acho que é isso. Eu vou evitar de começar a falar, a esquentar a Não, mas cabeça. é, mas é um gancho interessante, porque assim, quando aí tem tudo a ver com observação e evolução, né? Porque para eu aprender, assim, a minha formação como root setter, eu fiz curso com o Paulo Gil? Não fiz curso com o Paulo Gil. Não. Eu olhei ele montar a via. Na verdade, quando eu caí na 90 graus, eu desci do ônibus num domingo à noite, na segunda-feira começou o curso da Federação Francesa lá com Ah, o é. Alain Robert, É. que era de route setter, juiz, organizador de prova, e meu, milhão de funções de campeonato e tal, e eu acabei fazendo um curso da Federação Francesa, dentro da 90 graus, 96, em meio a um turbilhão de coisas que estavam acontecendo na 90 também, naquela época, e um moleque de 18 anos caindo de Curitiba lá. Fiz o curso e tal, mas o curso, sinceramente, não me ensinou nada né, que eu não viria a ver nos próximos anos morando ali dentro da 90 graus, salvo alguns detalhes de regulamento. Mas regulamento você entra na internet, pega o livro, lê e pronto, acabou, né? Mas a minha formação de root setter assim, foi primeiro, aí eu faço um adendo a uma coisa que eu escutei de um pai de uma competidora juvenil ano passado, ele falou assim, puxa, a vida é muito fácil hoje em dia, né? Em todos os aspectos, né? A vida é muito fácil, né? Você tem lá, você chega, você tem as melhores H, você chega para treinar, você tem as melhores H, você tem os melhores root setter, você tem o melhor colchão, melhor tudo, é tudo muito fácil, você só chega e treina, né? Você tem que se preocupar em treinar, né? Isso é só um exemplo, né? Mas falando, traduzindo isso para a vida, né? Pô, trabalhar, sobreviver, né? Então é, é muito mais complexo. Era muito mais complexo antigamente, né? Estamos velho, né, mano? Antigamente é Eu se não. foder, né? É o complexo de recém-feito aniversário. Você fez agora há pouco, né? Eu fiz agora, em abril. Mas a minha formação era isso, era ir lá e o que eu vou escalar hoje? Mesmo na Marco Mato, o que eu vou escalar? Ó, tem 10 agarra na parede, se vira. Então a gente vai botar um pé na orelha aqui, vai esticar até o máximo que der, vai usar um diedro, vai fazer uma oposição. Então você criava situações, você não tinha garra para escalar, entendeu? Você criava situações, criava desafios, criava linhas. Então, Calma aí, que sumiu a conexão. Grava a linha. Bom, voltando aqui, a gente teve problema de conexão. O André estava no esquema perdido, sem saber o que fazer ali, né? Na Marcos Mata. Marco Mata. Marco Mata. Era a formação de roots, minha formação de roots até foi isso, assim, foi parar e observar o que eu tenho de ferramenta, ir lá e criar o que eu tenho. Eu podia mexer nas agarras? Não podia mexer nas agarras. Então ia lá e montava o que eu usava, madeira, usava aresta, usava o que eu podia. Quando eu cheguei na 90 graus, aquele mar de agarras, eu falei assim, nossa, agora eu tô feito, agora eu vou poder criar o que eu quero. Não, Paulo vai sentar e observar o Paulo Gil montar via. E, cara, foi a melhor coisa do mundo, assim, sabe? Foi parar e sentar e falar assim, qual que é o processo? Não é só o processo da criação. Ah, qual que é a ideia que eu quero passar na parede? É toda a logística do pensar, do antes, o durante e o depois. Né? Você separar as agarras, você sentar, observar, criar, e você aplicar aquilo na parede,
a forma de movimentação na parede. Então, cara, tudo isso me deu uma bagagem, assim, só de sentar e ficar olhando o Paulo Gil montar via. O que eu aprendi disso tudo? Que com a evolução da escalada, ela passou a ser, depois que eu passei a trabalhar na Casa de Pedra também, ela teve o âmbito comercial. Eu tive que fazer uma adaptação, mesmo que, digamos, a contragosto, né? Assim, eu preferia muito mais ficar montando coisas, né, que eu queira passar, que mostre a minha personalidade e tal. Mas eu tive que fazer uma adaptação ali do comercial para o que eu gosto, para o que eu quero, pelo que eu aprendi. Então eu tive que botar isso tudo no liquidificador e falar assim, cara, eu preciso me encontrar uma fórmula de que isso seja, umas vias sejam eficientes também, que sejam legais, que mantenham uma característica de aprendizado, que tenham uma característica principalmente técnica, que tenha uma didática, principalmente didática, onde eu possa aplicar aquilo. Eu dou aula de escalada. Como é que eu vou dar aula numa via que eu não entendo o que ela quer dizer, entendeu? Então, como é que eu vou dar aula numa via que eu não consigo ensinar um aluno a se movimentar, a se posicionar corretamente? Então, eu tive que criar essas ferramentas montando via também. Então, acho que essa evolução, né, da montagem de vias, ela teve o seu fundamento ali na 90 graus. O principal fundamento foi ali, né, do montar via para as clientes, montar via do desafio e transferir isso em algum momento para as competições. Depois de muito tempo montando via nos ginásios e tal, quando eu parei de competir, eu tinha uma bagagem disso, de falar assim, eu quero colocar isso numa via. Pô, tipo, eu vou criar. No campeonato, isso é evolução, isso é surpreendente, entendeu? Então, fez uma diferença como route setter de competição também. Assim, eu competi em algumas vias que você montou, né? Graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Graças a Deus, não graças ao PG, eu tive essa oportunidade. O diabo, né? E os organizadores que encheram o saco do PG, falaram, você vai montar via nesse campeonato, entendeu? E o cara cedeu e foi lá e montou via. E, cara, as melhores vias, assim, Você tem sabe de nem o uma que falar, né? história? Tem uma história, só para a gente fechar, porque eu sei que o vídeo está ficando longo, mas tem uma história, essa história nem sei de qual campeonato você está falando, mas eu vou falar de um campeonato específico que foi na Casa de Pedra. Já fazia tempo que eu não montava via para campeonato, né? Eu já tinha montado vários, assim, no começo da 90 e antes da 90. Aí, nesse campeonato da Casa de Pedra, que foi um brasileiro, eu acho, ficou lá, né? Nem lembro quem que era. Tem que fazer, tem que fazer. Eu falei, beleza, tá, eu vou fazer. Daí montei as vias e tal. Daí no dia do campeonato, ninguém sabia que era eu. Daí no dia do campeonato, eu chego dentro da Casa de Pedra, assim. Daí tava, sei lá, o Helmut, o Pita, Edinho, sei lá, quem mais, os caras do Rio, do Paraná, todo mundo ali. Daí eu entrei, né, tal. Daí tava os caras assim, lendo, tava uma galera ali. Eles chegaram para mim e falaram, pô, você é aqui e tal. Eu falei, você vai competir? Eu falei, não. Mas você veio assistir? Eu falei, Daí tinha uns 3 ou 4, assim. E parou um segundo, assim, e falou, não foi você que montou as vias, né? Eu falei, não, caralho! Eu falei, agora vai começar a diversão. Só que não é, você sabe disso. Meu,
Não tem dinheiro no mundo que pague o estresse que você passa como route setter numa competição. Você faz isso porque é uma devoção, porque na verdade para quem está ouvindo isso, deixa eu contar um negócio para vocês. Você está sujeito a intempéries que você não consegue controlar. Existe um anjo que cuida dos route setters. Esse anjo, ele decide se isso vai dar certo ou não, o que você fez. Porque pode acontecer o negócio pode dar totalmente certo, ou a mesma coisa se o cara que está competindo comeu, não fez bem para ele, o outro também não, e pode o campeonato dar completamente errado, com a mesma sequência de agarras. Não é questão, é muito fácil você chegar e falar, o route setter cagou, fez errado, botou a garra ali, não sei o quê. Meu, vou dizer um negócio para vocês. Não é isso. É um conjunto que você tem que considerar que o cara vai chegar lá bem e vai conseguir fazer aquilo que você planejou de colocar ali. Porque o cara pode olhar para aquele negócio e falar, tá num dia ruim e... Sabe? Então, cada campeonato que eu via ali, eu via você montando tal, via você parado assim do lado de fora assistindo, suando frio, assim, desesperado, né? E é isso, né? Eu acho que por isso que hoje, né, é muito mais um trabalho de equipe que Sim, divide a não pode ser responsabilidade e se tiver que demitir, total. demite. Nem precisa, né? A comunidade julga tão ferrenhamente que, A né, comunidade julga? dificilmente vai ser. Como Não, assim? quase nada, né? Sério? Na verdade, nunca ouvi. Não, Então, é. enfim, eu, eu acho que a gente tem um monte de assunto e que na verdade a gente nem chegou no assunto que eu queria discutir, que vai ficar para uma próxima, que é o momento, queria discutir sobre o momento que a gente se viu como escalador, sabe? E acho que esse fica para um próximo, assim, quando que isso aconteceu, que a gente olhou para o espelho assim e falou, putz, tá, né, eu virei um escalador, será? Será que eu sou igual aqueles caras que a gente viu ali? Isso é uma curiosidade que eu tenho, assim, quando aconteceu com você isso daí. E eu sempre me pergunto isso, uma pergunta que é recorrente e cada vez eu acho esse momento em lugares diferentes. Mas eu queria te agradecer É. de ter essa paciência de vir aqui e a paciência de não ter falado mal de ninguém, o autocontrole. Não, não, isso. Putz, PG, cara, é o que eu falei no começo do vídeo. São, são experiências, assim, essa vivência, né, de que a gente tem há tantos anos, é tanta informação. A gente viveu intensamente durante muitos anos, a década 90, enfim, mas foi tão sobrevivência, tanto para mim, quanto para 90, quanto para você e tal, que a gente quase nunca teve esses momentos de sentar e falar assim, vamos conversar? Agora É, sem nada, é, sem nada nas costas para carregar, entendeu? sim, Vamos sentar e conversar de boa, entendeu? Então, a gente está falando isso desde 96, ou seja, quantos assuntos a gente não tem para vão ter que colocar na ouvir, né? mesa aí. E eu acho que é importante para a comunidade, até por uma questão cultural, né, saber qual é toda a história da escalada nacional também. Entendeu? Tem muita coisa nas entrelinhas aí. Por que eu escalo? Porque nem você falou assim, a gente quer saber em que momento o próximo tópico, né, da nossa próxima conversa, em que momento eu me tornei escalador, ou Paulo Justo tornou escalador. Mas em que momento a pergunta que eu sempre faço
é uma pergunta que eu gostaria que a maioria da comunidade fizesse, assim. Por que eu estou nesse momento aqui, né? Por que eu cheguei nesse momento aqui? E esse momento aqui tem muita história por trás, né? Tem muita coisa para ser contada, muita coisa que ninguém sabe, muita gente não quer saber também, mas tem muita coisa que é muito legal de saber. Tem muita história bem bacana, e eu acho que nada melhor do que um bate-papo, como eu falei. Eu, se eu for a 90 graus hoje, a gente vai ficar 10 horas conversando, mas você tem seus filhos, eu tenho meus afazeres, é sempre uma correria, se encontra no campeonato, é uma correria, não dá para conversar. Então tem pessoas que eu faço questão de sentar e ter uma conversa sem limites. E com essa tecnologia hoje em dia, aí, a gente poder usar essas conversas, essas informações para poder contribuir de alguma forma para alguém que queira, tá aí. Essas conversas vão ser extremamente úteis aí e quem quiser acompanhar tem história para contar, galera, com certeza. Tem. Eu espero conversar muito ainda aí. A gente tem muita coisa para desenrolar nessas histórias aí. Legal. Demais. Oh, Legal. Valeu, André. boa. Abraço pra Ó, você. até o próximo capítulo aí, hein? Isso. Tem história. Tem Vai me ajudar a história. lembrar, né? Porque minha memória Nossa, não, mas é recente, né? É recente, mas é que o mundo gira cada vez mais rápido, né? Então as coisas aparecem muito rápido também, né? Pois é, mas Muita é coisa recente mesmo. importante, muita coisa importante que é recente, mas para a velocidade que o mundo gira já ficou ultrapassado. Mas a gente está aí para lembrar vocês. Boa, Falou pra você. Falou para quem abraço. aguentou a gente até agora. Obrigado. Quem Boa. foi embora, que se dane. Tá bom? Abraço. Boa, PG.